Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui, acabamos de participar de um culto, maravilhoso culto de Santa Ceia aqui na igreja Revival Church. E quem está do meu lado aqui é o pastor Ebenezer. A paz do Senhor, pastor? Paz do Senhor, como é que você está? Muito bom. Pastor, eu fiquei muito emocionado, não somente eu, como toda a igreja, pela mensagem que o senhor aplicou aí a respeito da palavra onde diz a mudança do coração, foi isso mesmo? É o reposicionamento de coração. Essa é a mensagem que a gente está pregando desde o início do ano, que o nosso pastor, Deus direcionou o nosso pastor Ariosvaldo a estar ingressado nesse título, né? Sobre transformação, direcionamento de vida, entendeu? Aí a gente está pregando esse título aí. Pastor, qual foi a mensagem principal que você quis passar para a igreja hoje e realmente foi de um poder espiritual grande? Na verdade, pastor, o que Deus ministrou no meu coração nem foi eu, foi o Espírito Santo de Deus que ministrou no meu coração, foi o reposicionar. O reposicionar em que sentido? Que às vezes a gente é tão assim levado por pensamentos, somos impulsionados por tantas circunstâncias que por alguma das circunstâncias ela às vezes quer nos distanciar do propósito original de Deus para as nossas vidas. Então a palavra hoje foi centrada no que se refere ao reconhecimento, a humildade para reconhecer o seu papel e ao mesmo tempo coragem para se posicionar e continuar a caminhada, porque sabemos que nós somos humanos, nós falhamos, mas o Deus que nos chamou e nos incumbiu de fazer algo, Ele jamais vai nos abandonar. Ele sempre está ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, para poder nós concluir a sua vontade e o seu querer. Eu vou aproveitar, pessoal, que eu estou do lado aqui do pastor Ebenezer, que é um homem experiente tanto na vida pessoal como espiritual, e vou abordar uma pergunta para você, pastor. Qual conselho que você daria para as pessoas hoje que ainda não está reunindo aqui neste país e às vezes fica com receio de sair, um pouco inseguro, um pouco com medo da situação que ainda estamos vivendo? Se eu falo a situação imigratória, eu acho que não estar congregando não vou dizer uma desculpa, porque às vezes é uma palavra que às vezes muitas pessoas não concordam, mas é um motivo que às vezes as pessoas encontram que não é o viável e o certo, porque, vamos lá, você deixa de trabalhar pelo momento que você tá vivendo? Você não deixa. Se você souber que a imigração está na rua de trás, você passa 2 horas depois, mas você vai. Agora, o porquê que às vezes nós deixamos de estar na casa de Deus? Porque a imigração está... isso não é motivo. Vai esse mesmo. Né? Vai esse mesmo. Você acha que nesse país, o pastor, a questão material às vezes tem falado mais alto, não generalizar, mas tem falado mais alto sobre a questão espiritual? Na verdade é o seguinte, a questão financeira, o material, ela é, tipo assim, fundamental nas nossas vidas, porque nós dependemos, né? Mas tem gente que ela coloca acima de tudo e de todas as coisas. No momento que nós, que estamos nesse país, porque nós saímos do nosso país com o objetivo de construir algo, né? Mas na verdade não é isso que Deus nos trouxe aqui. Deus nos trouxe aqui para poder fazer algo em nossas vidas. E como Ele vai fazer algo? É deixando Deus ser o centro da nossa vontade. E que o material ele não seja uma desculpa ou um problema para podermos servir ao Senhor. Então tem muitas pessoas que vêm, eu não posso porque eu estou trabalhando, e se enfadam em muito serviço, que a gente tem que trabalhar mesmo, que as coisas, as obrigações, ela não deixa de cumprir. Mas muitas pessoas elas se enfadam com o trabalho, fica cansada, sobrecarregada e não entende que o trabalho ela é uma dádiva de Deus. Mas se as pessoas que ficam tão envolvidas com o trabalho pudessem abrir mão, eu falo por experiência própria. Eu tive uma época na minha vida que eu trabalhava eu e minha esposa, 18 a 9 horas por dia. Por quê? Porque eu tinha uma obrigação para cumprir. Mas sempre Deus falava comigo o seguinte, não é você, sou eu. Confia em mim e não no seu braço. Então eu lutei, não vou mentir, porque muita gente passa por isso, às vezes a falta de acreditar, a falta de fé, de ter a certeza que Deus ele pode, então leva as pessoas às vezes a distanciar da igreja, da obra de Deus, para poder trabalhar e conseguir os seus objetivos. E tem gente que tem aqui 5, 6 anos ou mais e às vezes não tem
nada daquilo que almejou. Por quê? Porque está fora do propósito. Mas, eu falo a verdade para você, quando eu entendi, eu e a minha esposa entendemos que não era nós, mas era Deus, e nós resolvemos abrir mão daquilo que achava que era de nós, né? A nossa força, o nosso vigor, e deixamos Deus agir, as coisas fluiu de uma forma extraordinária. Glórias a Deus. E é Deus, não é o homem. Porque eu aprendi a depender de Deus e não do homem. Quando a gente depende de Deus, Deus faz fluir. Sabe por causa de quê? A palavra de Deus, ela fala o seguinte: as bênçãos, não é nós que temos que correr atrás dela. Hoje, nós estamos vivendo aqui nessa terra, muitos correndo atrás dela. Mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte: você não tem que correr. Primeiro você tem que estar aos pés de Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: as bênçãos, elas vão correr atrás de você. Então ela vai te procurar, não é você que tem que procurar ela. É forte, hein? É o princípio. É por isso que tem muita gente frustrada hoje, tanto no financeiro e no espiritual, porque não entendeu. Não é através dos seus braços, não é através da sua vontade. Porque Deus, ele já deixou certo. Escuta, se vocês estiverem firmados em mim, acreditando e confiando em mim, e me servindo e fazendo a minha vontade, fica tranquilo. Que as bênçãos que eu tenho sobre você, ninguém vai roubar. Porque elas vão te alcançar. Você não precisa correr atrás delas. Elas irão correr atrás de você. É a Bíblia. Se você viver a Bíblia, Glórias a Deus. as coisas esclarecem. Isso aí nós acabamos de ter uma aula aqui, né? Uma aula prática de como prosperar, na verdade. Que a prosperidade, pastor, a gente entende que ela é somente financeira, mas também ela é espiritual. E começa primeiro, Primeiro né? o espiritual. O espiritual não é o financeiro primeiro, porque as pessoas acham que o financeiro ele é fundamental. Não, primeiro é o espiritual. Uma vez que você está em comunhão com o Pai, automaticamente as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Ele vai dar, não é você, é Deus que dá. Porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele que tem o controle de todas as coisas. Se você correr atrás de uma coisa e Ele não tem para você, porque você está fora do propósito, não adianta. Não vai conseguir. Não vai. Pessoal, nós vamos tomar muito tempo agora do pastor Ebenésio, mas eu peço, pastor, para você só convidar, né, as pessoas a estar reunindo aqui junto aqui na Revival Church, uma igreja muito abençoada por Deus, do meu amigo, né, onde o pastor principal, o pastor Oswaldo. O nosso pastor Oswaldo, ele é o pastor da igreja, pastor presidente, o pastor Oriel de Jesus. E nós queremos convidar você que está em Manchester, ao redor de Manchester. Nós temos o culto aqui nas quarta-feira, às 8 horas da noite. E aos domingos nós temos a nossa escola bíblica dominical, que começa às 9h30. E às 11 da manhã nós estamos iniciando o nosso culto aos domingos. Seja o nosso convidado e seja bem-vindo no nosso meio. Pastor, muito obrigado pela entrevista. Que Deus continue abençoando você, sua vida pessoal e seu ministério também. Amém. Obrigado.